Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma produção do Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara, e semanalmente a gente traz aí assuntos de interesse da comunidade de Passo Fundo, mas em especial de interesse dos professores da rede municipal aqui da cidade. E no programa de hoje, o assunto é a luta pela moradia. Aqui no Brasil, são mais de 6 milhões de pessoas sem casa e cerca de 7 milhões de imóveis abandonados. Ou seja, tem mais gente sem casa, mais casa sem gente, do que gente sem casa. E para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, sobre a perspectiva do movimento de moradia aqui em Passo Fundo, também os 3 anos da ocupação Chácara Bela Vista, a gente recebe o Moisés da Cruz e a Edivânia Rodrigues da Silva, ambos militantes, né, do movimento da luta pela moradia. A Edivânia também militante dos direitos humanos, o Moisés representante do grupo João Passo Fundo, também do movimento nacional de luta pela moradia. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Educação e Debate. Boa noite, Ingrid. É um prazer estar aqui contigo para poder estar falando desse assunto tão pertinente que está acontecendo hoje no Brasil, né, que é o direito à moradia, um direito básico, né, que não é reconhecido. Boa noite, Ingrid. Boa noite toda a comunidade que nos acompanha e, de um modo especial, boa noite a todos os moradores das nossas ocupações, né, que na certa nos escuta também com esperança e utopia de que a luta continua em defesa da vida e da sua moradia. Essa é uma frase que a gente tem dito bastante, né? Mais casa sem gente do que gente sem casa. A gente sabe que em Passo Fundo a luta pela moradia ela também tem desenvolvido um trabalho ao longo dos anos, e a ocupação Chácara Bela Vista completa nesse ano 3 anos já de ocupação, né, Moisés? São quantas famílias lá na ocupação Chácara Bela Vista? A ocupação Chácara Bela Vista hoje está com 150 famílias, mais ou menos. Então são a ocupação Bela Vista e a Vista Alegre que estão comemorando esse mês agora 3 anos de luta de resistência, né? Dando 230 famílias mais ou menos entre as duas ocupações. Então tem um número, alguma diferença pouca, né? Até a mais, né? Que tem terrenos que tem 2 casas dentro, né? Então a gente contabiliza por casas, por família, então às vezes até passa, né? Porque acaba fazendo uma casa a mais no terreno. Edivânia, o que os direitos humanos tem a ver com essa questão de moradia, que o Comitê de Direitos Humanos de Passo Fundo atua diretamente, né, ao lado das pessoas que moram nas ocupações da cidade. Qual é a ligação que tem esses dois assuntos? Quando a gente fala em direitos humanos, nós precisamos ter noção que eu estou falando de vida, eu estou falando de pessoas e eu estou falando de direito. E quando eu falo de direito, eu falo de vida, eu falo de pessoas, eu não posso ter exclusão. Então, o direito à moradia é um direito universal, já deixado na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, ou seja, o direito à moradia é um direito básico, é um direito de todas as pessoas, visto que na Constituição de 88 já estava previsto esse direito. Então, a luta pela moradia digna e a luta pelos direitos humanos, eu só posso ter o direito humano garantido quando eu tenho o direito à moradia, e se eu tenho o direito à moradia, eu vou ter o direito à alimentação, à educação, o direito a viver nessa cidade onde eu possa ter a minha casa para criar os meus filhos. Então, seria muito longe discutir direitos humanos e negar o direito à moradia. Esse direito ele só torna humano quando ele precisa eu gosto de, como é que eu vou dizer, não é negado, mas garantido, ele precisa estar garantido. Então, assim, a Comissão de Direitos Humanos atua na luta pelo direito à moradia por ser uma luta que se faz necessário e digna. Se faz necessário. Sem contar que a Comissão de Direitos Humanos não atua somente nesse momento da ocupação Bela Vista e Vista Alegre. Atuou já há 10 anos na ocupação Beira Trilho, né, que nós temos todo um processo. Nós atuamos também na ocupação Leonardo Ilha, que depois teve o assentamento para o Parque do Sol, e hoje nós atuamos junto com a ocupação Bela Vista e Vista Alegre em tantas outras ocupações, visto que esse direito
precisa ser garantido para essas famílias que estão sendo violentadas ou violadas o seu direito de ter a moradia adequada. E como que se dá essa atuação do Comitê de Direitos Humanos junto às ocupações? Como que se dá esse trabalho desenvolvido? Na verdade, assim, nós temos 2 linhas de ação dentro das ocupações. Eu atuo mais na perspectiva da organização, né, de fortalecer a luta que as lideranças têm, a organização do povo, as visitas, potencializar o trabalho das próprias lideranças. E nós temos o Leandro Scalabrin, que é advogado e sócio da Comissão de Direitos Humanos, que ele acompanha os processos, que é a questão jurídica, né, na perspectiva de informar, saber como é que estão os processos, o que precisa ser feito, para colaborar com as lideranças no sentido de garantir uma luta que vá dialogando nas várias perspectivas, porque nós compreendemos assim que a conquista de um terreno, ela não é só jurídica, ela é com o povo, ela é na rua, ela é com o povo nessa perspectiva que o povo é que faz a luta acontecer, mas o processo jurídico também é importante para a gente poder dialogar com as instituições que respondem pelo direito à moradia e tantas outras. Falando em luta, Moisés, existe uma grande mobilização, né, dos moradores da ocupação, desde o início da ocupação da área até o desenvolvimento do andamento dentro da ocupação, né? A gente sabe que a ocupação não pode contar com água encanada, por exemplo, a questão da luz elétrica também é diferenciada e é organizada pelos moradores da ocupação, né? Como que se dá essa colaboração entre os moradores? Como que é a vida dentro da ocupação? É uma vida de família, né? Então a gente procura organizar a nossa casa da melhor forma para a gente poder conviver dentro dela. É questão de limpeza, questão de manutenção. Então, dentro da tua casa, tu precisa fazer todos esses trabalhos para poder se manter a tua casa organizada, para poder receber uma visita também. Então, ali são todos famílias, né? Durante a semana todo mundo trabalha, mas fim de semana geralmente a gente faz mutirões de limpeza, mutirões de organização, tanto na questão de água, de luz, e coisa que a gente não tem esse direito garantido também dentro da ocupação, né? Então a gente tem que estar sempre arrumando para evitar até daqui a pouco uma tragédia, alguma coisa, porque a gente tem que estar com precaução nessas coisas de qualidade, daí ter uma qualidade dentro da ocupação daí. Como que a ocupação tem se organizado nessa questão da água, por exemplo? A água tem sido muito desumano para nós, né? Então imagina tu chegar de noite, assim, eu geralmente assim, as pessoas chegam 7 horas, 8 horas de serviço e conseguir tomar banho só 10 horas da noite, 11 horas da noite, que é o horário que a rede do bairro ela dá um pouco mais de pressão e daí consegue chegar até a ocupação, porque a ocupação hoje tem gatos, né? Todas as ocupações têm gatos, isso aí a gente não pode esconder que isso aí é verdade, né? Mas a gente fez um trabalho procurou a Secretaria de Habitação, pediu para regularizar, botar água na ocupação, onde é que a gente pudesse pagar uma taxa única pelo menos. Isso a gente não conseguiu negociar com a Corsã uma taxa única. A Corsã queria colocar para nós um relógio para cada rua. Então tem rua lá que tem mais de 40 casas, então não teria como cobrar esse relógio aí, daria uma tragédia, um transtorno, né, em questão de cobrança de valores. Então a gente optou assim até ficar do jeito que a gente está lá, porque o que a gente pede seria uma taxa única. Se tivesse uma taxa única, todos os moradores iriam pagar aquele valor X por mês. O que eu não posso é que a Dona Maria trabalha o dia todo, fica as crianças em casa, vão encher uma piscina, daqui a pouco a água sair fora e vir uma conta lá para o morador, o mesmo do que trabalha o dia todo, né? Então não é justo nem com os moradores isso aí. Então por isso a gente pede uma taxa única, um valor X, daí a gente pagaria a água da ocupação. Moisés, você está desde o início na ocupação Chácara Bela Vista. Sou um dos primeiros moradores da ocupação, faço parte da coordenação também, sou um dos líderes da ocupação, nós somos um grupo bem grande, né, de pessoas que fazem parte dessa equipe e eu estou desde o começo mesmo, morava de aluguel antes, estava cansado de passar necessidade, né, passava fome mesmo com o salário de 1.200, que é a categoria minha paga hoje como motorista. Chegar no final do mês, tu tem que pagar R$1.000 entre água e luz e aluguel, não sobrar nada para comer. Então hoje eu faço parte da ocupação desde o começo, estou nessa luta aí. E a Comissão de Direitos Humanos também acompanha desde o início, Edvânia? Não foi desde o início. A princípio, é muito interessante até a relação que a Comissão de Direitos Humanos tem com a ocupação Bela Vista, porque as ocupações acontecem de forma espontânea, né? E na medida do possível que elas conseguem se organizar e tal, elas vão ficando ali.
E com a ocupação Bela Vista, aconteceu que na época eu estava acompanhando um projeto Beira Trilho e tinha formação. E eu estava acompanhando eles, mesmo que eles não soubessem, né, da Comissão de Direitos Humanos. Então, com a ocupação Bela Vista, eu fiz o processo de visitá-los. E dizer, nós somos Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo e estamos à disposição. No primeiro momento, me olharam assim, tipo, o que a comissão, o que os direitos humanos têm a ver conosco, né? Então, nós fomos nos aproximando e aí, de fato, eles foram percebendo que a Comissão de Direitos Humanos podia se colaborar com o povo, podia sim colaborar e potencializar a luta. Então, a gente, em todos os momentos que essa aproximação foi acontecendo, nós fomos organizando a luta junto com eles, orientando, vamos por ali, vamos por aqui. E também, assim, ao mesmo tempo, tecendo junto com eles a questão da esperança. Porque morar numa ocupação não é simples, não é fácil. Porque quando você retorna para sua casa depois de um dia de trabalho, você quer conforto. E não tem uma ocupação. Porque você não tem água, você não tem luz. E eu digo assim para as mulheres que ainda têm os filhos para dar banho, para fazer a janta, com tudo muito frágil, precisa ter em alguns momentos alguém que diz, não, mas vale a pena, vamos mais um tempo. Porque nós não estamos falando de uma semana de ocupação, nós estamos falando de 3 anos. De 3 anos de luta, de 3 anos de resistência, de 3 anos que é uma dificuldade com a água, é dificuldade com a luz, é passar frio, é passar calor. Então, a gente tem essa dimensão da solidariedade, além de potencializar que o direito humano é uma garantia e a luta é válida porque há uma violação, é gestar junto com eles essa dimensão também da esperança, que faz no outro dia recomeçar com todas as dificuldades e se colocar de novo na luta pela garantia da moradia. Nesses 3 anos, Moisés e Edivânia, houve algum avanço por parte dessa negociação com a administração municipal? Ou a conversa, o diálogo continua no mesmo lugar, não se teve nenhuma novidade que beneficiasse as famílias? Nós podemos dizer assim que a ocupação Chácara Bela Vista e Vista Alegre, ela está em processo de negociação, entendeu? E daí que entra a importância de nós ter um grupo, tanto como da coordenação, tanto com o movimento de luta pela moradia, acompanhando a ocupação e os direitos humanos. Porque foi esse grupo que sentou com o prefeito e fez essas mediação, né? Eles que falam em nome dos moradores. E os direitos humanos foi muito fundamental a princípio nessa última reunião também, né, companheira Edivânia? Então, teve uma mesa, teve uma questão de negociação, uma questão de conversa, porque nós também não podemos deixar de destacar também que o Ministério Público está acompanhando a ocupação Bela Vista e Vista Alegre, né? A Defensoria Pública também, né, Edivânia? E não é uma coisa que daqui a pouco dizer assim que ninguém sabe do problema, né? Então, todo mundo sabe do problema hoje, então se foi para uma mesa de negociação e a princípio se fala que se abriria um edital, né, Edivânia? É um edital e adquirindo uma área por um valor assim, daqui a pouco que o prefeito conseguisse pagar essa área, porque a gente se fala que o município não teria dinheiro para comprar, né, alocar essa ocupação no momento e não teria áreas também. Mas o que a gente pode dizer assim também, que a gente não pode também falar muita coisa, que as informações são fechadas para nós mesmo, que ela está em processo de negociação. É isso que a gente pode dizer, né? Está em processo de negociação. Então, a gente está aqui hoje divulgando, né, nessa noite, divulgando a questão da ocupação, mostrando as atividades, mas poderia estar na rua fazendo protesto. É uma forma de nós mostrar que ainda a ocupação existe. A ocupação está lá há 3 anos. Aí as pessoas devem estar se perguntando agora em casa, dizendo, mas que eles estão comemorando 3 anos de ocupação, 3 anos de luta? Não, nós estamos dizendo que nós estamos ali ainda. Nós estamos mostrando para a sociedade que nós continuamos ali ainda. Aquelas mesmas pessoas, só com hoje, com o olhar de vida melhor, né? Porque a gente fez uma soma esses dias, nós sentamos, né, Edivânia? E fizemos uma soma, quanto essas famílias economizaram durante esses 3 anos. E nós fizemos um debate semana passada na rádio, que foi falado que esse dinheiro foi economizado, então ele gerou renda, ele voltou para a cidade mesmo, né? Então isso foi importante para nós, assim, que deu em torno de 15 mil reais aí que economizaram durante esses 3 anos, né? Então é dinheiro que... E as famílias, esses 15 mil reais, construíram a casa, fizeram um puxadinho, fizeram uma peça, fizeram um banheiro, dormia todo mundo junto ali, morava atrás da casa da sogra, hoje ele tem um quarto, a criança tem um quarto. A criança chama nós faceira, dizendo, olha meu quartinho aqui. Hoje eu tenho meus quartos com os brinquedos pendurados. Então isso alegra nós, isso motiva nós. Então
Então é gratificante nessa luta nossa. Como a Ingra colocava assim, acho que nós avançamos, não tenho certeza que nós avançamos com a negociação do município, porque veja que quem faz esse contato com o município é a Comissão de Direitos Humanos. Essa parte burocrática de mandar os ofícios, de incomodar no bom sentido, né? Para que saiam as audiências, é a comissão, claro, em nome e junto com o movimento para pressionar. São dois xaropes, né, que se fala, né? Então, nós fazemos esse chamamento e o povo responde e a gente vem negociar com o município. Então, isso potencializa, de fato, a luta. E uma frase que o município antes dizia muito é que nós não temos recurso, nós não temos dinheiro. Então, ok. Então, vamos implantar o IPTU progressivo? Para que esse dinheiro, de fato, venha para a gente conseguir pensar de forma concreta a política habitacional para dentro de Passo Fundo, que hoje não tem? Porque quando eu estou discutindo o direito à moradia, olhando a situação da ocupação Bela Vista e Vista Alegre, ok, é pontual. Mas quando eu vou discutir o direito à cidade, o direito habitacional, é um problema em Passo Fundo. Vai além das duas ocupações. É um problema que precisa ser discutido enquanto políticas públicas, porque nós não temos política pública habitacional em Passo Fundo. E aí? O que nós fazemos? Nós só olhamos as ocupações que se mobilizam, que vão para a rua. Mas nós sabemos que em Passo Fundo tem 50 ocupações. Então, precisamos ter a coragem, sim, de trazer para a mesa esta problemática habitacional para a gente conseguir dar um retorno político para as pessoas. E tem tantas outras ocupações que nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos, estamos acompanhando e que a gente não está dizendo porque a gente está naquela fase de conhecimento, de formação, né, de sentir, de perceber como é que está o contexto desse povo que está morando nessas situações e nessas áreas. Edivânia e Moisés, eu vou pedir uma licencinha para vocês. A gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente volta com mais Educação e Debate, hoje falando sobre a luta pela moradia. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate que é uma produção do CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo. E hoje a gente fala sobre a luta pela moradia. O Moisés da Cruz e a Edivânia Rodrigues da Silva aqui conosco no programa, falando um pouquinho sobre também os 3 anos da ocupação Chácara Bela Vista. Moisés, eu gostaria de saber de ti, quem que constrói esse movimento de luta pela moradia aqui em Passo Fundo? Porque antes a Edivânia falava que são cerca de 50 ocupações na cidade, né? Então, certamente, muitos braços constroem essa luta aqui na cidade. Do meu ponto de vista, quem constrói o movimento é o povo, né? O movimento não é legítimo se não tem o povo lutando pelos seus direitos. Mas nós temos nossos coordenadores aqui em Passo Fundo, nós temos o Julinho, ele é conhecido como Júlio da Moradia. Nós temos a Thaís, que é suplente dele. E daí tem eu, o Moisés, né, a Franciele, o Nairo, a Lila. A Lila, ela é da ocupação Záquia. Essa turma, nós temos também a Adenair. Daqui a pouco eu esqueço o nome de algum deles, né? Mas essa turma, elas estão junto, erguendo a bandeira. Elas querem erguer, mostrar que realmente Passo Fundo tem mais de 50 ocupação. E nós precisamos ser vistos, né? O povo precisa ser visto. Então são esses que são esse grupo, mas nós temos 2 coordenadores aqui em Passo Fundo, que é o Júlio e a Thaís, que são suplentes aqui em Passo Fundo, né? A gente no caso somos os peões, né? Vamos junto na luta, né? Estamos junto com eles aí. Edivânia, antes você falava sobre o direito à cidade. Mas o que de fato é o direito à cidade? Essa pergunta ela é muito válida. Mas quando eu falo pelo direito à cidade, Ingra, as pessoas precisam se sentir acolhidas e se enxergar nessa cidade. Eu fico às vezes me perguntando quando eu ando pela cidade, pelos bairros, né, se quem mora lá numa vila se sente pertence à cidade de Passo Fundo. Porque eu tenho o direito de ir e vir. Eu tenho o meu direito à educação, à saúde, ao saneamento básico, ou seja, essa cidade que ela é construída com 2 forças, por mais que nós, por vezes, não tenhamos coragem de dizer, porque ela é construída por 2 forças de poder e de classe, né? Por isso nós temos um centro que encanta aos olhos, e quando nós saímos desse centro, por vezes a gente pergunta, não, mas esse é um contexto de Passo Fundo? Por exemplo, as ocupações, né?
A Beira Trilho, Valinhos, é um contexto de Passo Fundo? É a cidade de Passo Fundo? É a cidade de Passo Fundo. Então, dizer e refletir sobre o direito à cidade é dar direito ao cidadão e cidadã de se encontrar nesse contexto com seus direitos garantidos. E a gente sabe que é uma minoria que tem isso. Por quê? Porque nós não falamos de direito, aí nós vamos falar de privilégios. Né? Então, quem mora em determinados espaços tem determinados privilégios e não direito. Então, isso tem que ser discutido para que possa vir ser direito. Eu que moro lá no Valinhos preciso ter o mesmo direito ao acesso à saúde e à educação de quem está no centro. Ou uma parada de ônibus, eu sempre gosto de pensar nisso, uma parada de ônibus que tem um assento para uma mãe que vem com o filho para a parada que não tem um lugar para você sentar. E você precisa cuidar da bolsa e do seu bebê, porque para você acessar a saúde você tem que vir para o centro. Porque no meu bairro não tem. Então, que cidade é essa que me exclui dentro da própria cidade? Eu não me enxergo nessa cidade, porque ela também não potencializa ou ela também não me dá os mesmos recursos para que eu possa me sentir. E isso você poderia perguntar para tantas outras pessoas, né, que circulam, que passam pela nossa cidade de Passo Fundo. Então a gente não pode pensar só como privilégio, mas como direito. E direito que se constrói numa luta de poder, sim. Né? E a gente sabe muito bem quais são os poderes que determinam que cidade é essa, se eu sinto ou não pertence a essa cidade na perspectiva econômica. A gente falando sobre luta pela moradia, não tem como não comentar o que aconteceu no início do mês, né, na madrugada de 1º de maio, no centro de São Paulo, onde um edifício, um prédio que era ocupado por cerca de 150 famílias, veio a desabar depois de um incêndio. Essa tragédia ela trouxe vários comentários acerca do movimento de trabalhadores sem teto, do movimento de luta pela moradia, muitos no sentido de criminalizar o movimento social e demonstrando inclusive uma preocupação demasiada com o prédio físico e não a mesma preocupação com essas famílias. Como que vocês viram esse episódio, sendo que vocês têm uma ligação direta com o movimento pela moradia? Os movimentos de ataque que é feito contra os movimentos sociais, isso parte em todo o Brasil, né? Parte tanto daqui de Passo Fundo, São Paulo, tudo. E, então essas notícias que foram vinculadas, né? Através de uma emissora de TV, se viu que o repórter estava forçando a pessoa, até o próprio bombeiro lá que na hora que estava sendo entrevistado a insinuar que a culpa era dos ocupantes, né? Então isso deu para ver, isso já está mostrando, a mídia já está conseguindo ver mesmo a realidade que isso foi notícias falsas que foi criado para atingir um movimento legítimo que era um movimento que defende a causa da moradia. E hoje em São Paulo a gente tem informações aí com mais de 1 milhão de pessoas que não têm o direito à moradia reconhecido, morando em prédios, coisa, né? E se viu uma matéria essa semana aí, tantos prédios abandonados. Não é tanto prédio abandonado, tantas famílias abandonadas, né? Quem é que mora dentro das ocupações? As pessoas, quando nós chegamos na ocupação, que é uma Bela Vista, aqui em Passo Fundo, chamaram nós de vagabundo, nós de marginais, nós de ladrão, tudo, como ofender essa ocupação. Aí, aos poucos, a sociedade aqui em Passo Fundo começou a enxergar realmente quem é que morava dentro da ocupação Bela Vista e Vista Alegre. Mas isso foi notícias falsas e isso a mídia também está mostrando hoje que tem um grupo lá unido, tem uma liderança, tem uma coordenação, tem um movimento, e isso não era o que estava sendo falado, divulgado, né? Eu penso, Ingra, que nós vivemos um momento triste, né, do nosso Brasil. Um momento triste político, no sentido de que essa cultura do ódio, essa cultura da insensibilidade de que o outro que morreu é simplesmente o outro. Isso não me importa porque eu estou bem, então o outro pode morrer. Eu percebo assim por dois viés. A questão de que a gente ficou muito preocupado com o prédio e não com os moradores. Onde vão morar essas famílias? Onde essas crianças vão estudar? Como é que elas vão dormir? Né? Como é que elas vão viver? Eu percebi pouco essa dimensão da solidariedade, por mais que pessoas estivessem lá levando coisas, que por vezes eu acho que é muito mais um descargo de consciência, entendeu? Tá sobrando, eu levo. Não é a dimensão, eu ajo por solidariedade. Eu faço essa postura, tenho essa postura porque eu sou solidária à questão da moradia. E por outro lado, é fácil criminalizar os movimentos, porque eu não cobro do governo.
Enquanto eu estou criminalizando as lideranças, eu esqueço de cobrar qual é o papel do Estado, qual é o papel do município, falando especificamente de São Paulo. Qual é o papel do Estado na situação? Criminalizar o movimento e esquecer que o Estado é garantia do Estado, é garantia do município pensar esse povo que estava lá. Então, e se a gente não fica atenta, a gente também vai na mesma lógica. Porque a mídia tem um poder muito grande. E daqui a pouco a gente acaba dizendo isso, né, como se fosse natural. Não. Essa situação que aconteceu em São Paulo, eu dizia agora para Moisés na ocupação, ao celebrarmos os 3 anos de luta, nós precisamos celebrar 3 anos de memória. Porque nós teríamos que fazer as perguntas que enquanto esses 3 anos da Bela Vista e Vista Alegre de resistência, quantas ocupações foram, teve ordem de despejos? Porto Alegre, por exemplo, Lanceiros Negros. Passo Fundo aqui. Passo Fundo. Não podemos, né? Quer dizer, esquecer. agora a situação de São Paulo. Então, ou seja, são situações que aconteceram lá tão longe geograficamente, mas tão próximo quando eu estou falando de uma situação de luta. Então, isso não pode me tornar indiferente. Isso tem que me sensibilizar para fortificar a luta. Porque é uma luta que nos une independente de estado, independente da situação geográfica. Então, é ser solidário com quem está vivendo essa situação e, ao mesmo tempo, com os próprios movimentos. Porque a mídia faz aquilo que, de fato, destrói. 2018, então, 3 anos da ocupação Chácara Bela Vista. Para a gente encerrar o nosso programa, que já vai chegando ao fim, temos uma programação especial nesse mês de maio, né, Moisés e Edivane? Isso. Bom, temos uma agenda junto com os nossos colaboradores, junto com os nossos amigos, junto com o pessoal dos direitos humanos vai estar lá participando junto com nós. Vai ter, agora no próximo dia 19, então vai ter uma atividade com a companheira, ela é de Amaral, né? Vai estar fazendo uma atividade com a juventude dentro da ocupação. Kênia Essência, né? É a Kênia, né? Ela vai estar lá fazendo uma atividade com a juventude da ocupação. E dia 20 vai ter um debate sobre o desmonte da saúde, né? Falando sobre essa venda, sobre a conjuntura que está hoje a saúde, né? Perdendo os direitos também, né? Então vai ter uma palestra, alguma coisa falando sobre a saúde também. Então é todo mês voltado a atividades, né, dentro da ocupação. E o fechamento do mês, que vai ser dia 26 e 27, nós vamos estar inaugurando dia 27 lá, um mural dentro da ocupação, com reflexão, falando sobre a luta da moradia das duas ocupações, falando com imagens, né, e vai ser também feito uma inauguração de um telão com desenhos artísticos, né? Então nós vamos ter uns companheiros lá fazendo uns desenhos, uns grafites, alguma coisa, dando reflexão a esses 3 anos de luta. Então está sendo muito gratificante para nós. E também estamos esperando também o nosso coordenador geral também, que faz parte da coordenação geral do Movimento Luta pela Moradia. Ele está montando uma agenda, ainda não está fechada a agenda dele, mas ele vai estar passando dentro da ocupação Chácara Bela Vista e na ocupação Vista Alegre, vai estar visitando outras ocupações, vai estar conversando com lideranças aqui em Passo Fundo, aqui, tanto no movimento, tanto meio político. Então ele vai estar vindo para conhecer a nossa cidade, para estar junto com nós e conversando com nós militantes aí desse movimento tão bonito aí, que é o direito básico aí que a gente está lutando. Toda a comunidade pode participar. Pode participar, né? Nós vamos estar lá, vai ser o momento dos moradores da ocupação, cada morador, a gente programou para um domingo, né, um almoço, que esse almoço, cada morador vai levar um pedaço de carne que ele ia fazer em casa, a gente vai botar e vai assar todo mundo junto. E vamos estar lá discutindo como é que a gente chegou a esses 3 anos, com muita união, com muito esforço, mas a gente está ali esperando agora que o nosso prefeito dê uma resposta definitiva, porque a gente não vê a hora de ter uma água e uma luz garantida, para poder pagar por isso também, né? E viver nossas vidas justamente, que é isso que a gente quer. Mas o movimento continua a luta, né, Edivane? Continua. A gente continua. Eu acho que essa celebração, Ingrid, ela é muito importante porque ela contém 2 movimentos. Ela se movimenta para dentro, porque aí ela fortifica os próprios moradores de se encontrarem entre si, porque a correria do dia a dia também é bastante. E, ao mesmo tempo, essa ocupação ela dialoga para fora com as instituições que acompanham e também com o município, no sentido de que, fazendo essa memória, você fortalece tanto a luta do povo que está ali no dia a dia, mas também
faz memória e fortalece também com as instituições do município no sentido de perceber que estamos ali firme, né? Que nós não queremos desistir, nós estamos ali, vamos sim garantir o direito à moradia até que todo o povo tenha... E passando a mensagem, que ninguém faz nada sozinho, a gente chegou ali até esses 3 anos porque a gente se uniu, a gente fez um grupo, né? Os moradores participaram, os moradores tiveram que ir pra rua, eles vão pra rua. Fiquei uma semana acampado na prefeitura aqui, né? Então os moradores, a mensagem que a gente passa é a união. E nessa união nós temos mais uma ocupação que começou a trabalhar junto com nós, que é a ocupação Valinhos 2, que ela está numa área ela é industrial. Então ela também já está ali já os seus 4 anos já. Então também está lutando pelo direito à moradia, está junto com o movimento, está junto com os direitos humanos e estamos somando junto com o companheiro Nairo lá. Então cada vez que as ocupações começarem a se reconhecer como que tem o seu direito e vir somar, imagina, Ingrid, sabe qual é o meu sonho? Botar 50 ocupação na rua. Daí o prefeito vai ver. Esse é meu sonho, viu? O prefeito não sabe disso mesmo. Moisés da Cruz e Edvânia Rodrigues da Silva, só posso agradecer a presença de vocês nesse debate tão rico sobre a questão da luta pela moradia aqui em Passo Fundo, também em todo o país. E o programa Educação e Debate está sempre de portas abertas para os movimentos sociais, para o movimento dos direitos humanos. Podem sempre se sentir bem-vindos no nosso programa. Muito obrigada. Queria só destacar assim, né? Nós temos uma página no Facebook chamada João Passo Fundo ou João Forjarini. Você conhece a realidade dentro da ocupação através dessa página. Visita nós lá, vai ficar bem legal lá conhecer o nosso trabalho, né? Dia a dia. Obrigada, Moisés, pela presença. Também agradeço, né, Ingrid, a oportunidade de estar compartilhando e fica o convite, ao mesmo tempo o desafio de quem está nos escutando buscar conhecer o que é mesmo a luta pela garantia dos direitos humanos. Nós não estamos falando de outras pessoas, de outros, senão da gente mesma, pela garantia de viver com mais dignidade. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente tratou hoje da luta pela moradia no programa Educação e Debate. Num país onde tem mais casas sem gente do que gente sem casa, a gente recebeu o Moisés da Cruz e a Edvânia Rodrigues da Silva, aqui do Movimento da Luta pela Moradia de Passo Fundo, que contaram um pouco pra gente sobre o cenário local e também as perspectivas do movimento para os próximos períodos. A gente volta na próxima semana com mais Educação e Debate, mais assuntos ligados ao Magistério Municipal e agora você fica com mais conteúdo de qualidade da TV Câmara. Uma boa noite e até a próxima semana.